Bom dia, eu estou passando aqui só para deixar aí para os meus alunos do primeiro ano a correção do PET semana 2, que trouxe como tema aí a questão da geopolítica do petróleo, que é uma geopolítica aí muito importante para o mundo, né? Inclusive tem uma pergunta aí que é como se forma o petróleo, por que da importância do petróleo, né? Então assim, o petróleo ele é aí uma fonte de energia importantíssima para a humanidade. Hoje a gente tem aí o petróleo como sendo aí a fonte vital aí para transporte, para aquecimento, né? Em países muito frios, a gente tem aí os motores a combustão, né? Até mesmo para geração de energia elétrica. Então, aquele país que domina aí o petróleo, né? O petróleo, ele já foi chamado até de ouro negro, né? A pessoa que achasse aí uma jazida de petróleo, essa pessoa estava rica, né? Tinha sua situação financeira aí acertada. Então o petróleo ele é aí sem dúvida nenhuma um produto de extrema importância, né? E a matéria de vocês aí, o PET, ele trouxe algumas explicações até bem bacanas, né? Mostrando aí o porquê, como que é feito. Tem aqui um grupo aqui, até que o Brasil faz parte aí, ó, é, mostrando aqui, é um dos últimos aqui, né, ó, que é os BRICS, Economias Emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, assim, mostrando aí a organização dos países exportadores de petróleo. Então, assim, aqui tá bem, a matéria tá bem condensada, tá bacana que a matéria que o PET trouxe. Então, muito importante que você dê uma lida. Tem um videozinho aqui, pequenininho, um videozinho de 7 minutos. Era bom que você aí, aluno do primeiro ano, passasse o olho, clica aí, dá uma olhada lá no YouTube, tá disposto aí lá no YouTube também esse videozinho aqui da matéria. E é um vídeo bem bacana, vai estar explicando para vocês aí. Eu acredito que não vai levar nem muito tempo para você estar vendo aí. É importante que você veja os vídeos que são colocados aqui, igual eu tô colocando lá na matéria, videozinho de saber mais. É bem bacana que você veja esses vídeos, porque eles vão trazer para você um conhecimentozinho extra. Então é bom, né? Não vai ficar só ali naquela coisa da matéria, né? Também que você visualize as correções, tire suas dúvidas, não fique com dúvida nenhum do material. É importante que você tenha aí o hábito aí de estar estudando, né, todo dia. Eu sei que agora com essa pandemia mudou um pouquinho, é por EAD, né? É um sistema novo, é um sistema que a gente não tinha muito costume. Igual eu tá aqui falando com celular, aqui eu tô filmando com celular para estar fazendo aí as aulas. É uma coisa meio diferente, mas é importante que você tenha aí um pouquinho de boa vontade aí, um pouquinho de paciência e veja aí os vídeos. Então, vamos começar aí a correção, né? Número um e 2 foi dada uma tabela, né? Nessa tabela foi colocado aqui o tanto de produção, reservas provadas, produção e consumo de petróleo no mundo, né? Olha aí para você ver. Tem aqui o total e tem aqui os países, América do Norte, embaixo aí tá o Brasil. Então, o número um, quais as duas principais regiões do planeta que concentram as maiores reservas de petróleo? Elas consistem com as áreas de maior consumo. Então, as áreas que mais produzem, as maiores áreas de produção é o Oriente Médio, né? E o Oriente Médio e depois a América do Sul, né? América do Sul e Oriente Médio. Então, se você pegar aí, você vai ver que não coincide com o maior consumo. O maior consumo é o americano, é o europeu, que ainda usa muito petróleo, é a China, é a Rússia. Então, assim, eles produzem, mas não são autossuficientes. Até por isso está explicado aí o porquê de ter conflito, guerra, né? O Oriente Médio mesmo é um barril de pólvora por conta do domínio aí do preço do petróleo, né? A gente tem aí até exemplos de uma guerra, que foi a guerra com o Iraque, que não se justificou.
falaram que o Iraque tinha bomba atômica e, na verdade, depois a própria ONU teve que reconhecer que os Estados Unidos invadiu muito mais por questão de petróleo do que, né, que hoje os americanos mandam aí no petróleo iraquiano. Então, assim, é uma questão meio complicada isso daí, né? Na geopolítica, o controle do preço do barril de petróleo é muito importante. Então, 2. Descreva a situação do Brasil no que se refere às reservas, à produção e ao consumo de petróleo. O Brasil é um país que ele produz muito petróleo. A gente é autossuficiente. Inclusive, a gente, há pouco tempo atrás, conseguimos encontrar aí na costa brasileira o pré-sal, que é uma reserva de petróleo gigantesca, né? Me parece que tem petróleo para mais de 30 anos para ser explorado. Então, assim, muita tecnologia, depende de muita tecnologia. A gente tem uma empresa no Brasil, que é a Petrobras, que ela fica por conta só da questão de petróleo do Brasil. É uma empresa muito grande, né? Inclusive, ela teve aí nos jornais por muito tempo, porque foi dela que saiu aquela operação lá, a famosa Lava Jato, né? Teve várias fases da Lava Jato que foi dentro da Petrobras. Então a Petrobras aí, que é uma empresa brasileira, gigantesca, né? Praticamente uma multinacional brasileira do petróleo, é a nossa empresa, fundada, se eu não estou enganado, em 1950, no governo de Getúlio Vargas. Então, assim, é uma petrolífera nossa aí, e o Brasil é um país que tem boas condições, tem um alto consumo, né? E tem reservas. 3. Observe a tabela. O uso de derivados de petróleo para geração de energia elétrica. Tá aqui embaixo aqui a tabela, tá vendo? Aí, quais os países que mais consomem petróleo para geração de energia elétrica no mundo? Quais os problemas ambientais gerados por essa atividade? Se você olhar aí, você vai ver que Estados Unidos, Japão e o México produzem energia elétrica através da queima de combustível fóssil. E isso não é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a queima do petróleo, ela suja demais. Ela libera CO2, é uma queima suja. Se você olhar aí esses 3 países, Estados Unidos, Japão e México, dependem disso para poder estar gerando aí energia elétrica, as termoelétricas, né? Então, assim, não é uma atividade muito boa, né? Gera muito problema ambiental, né? E embora as outras fontes de energia também não são fontes totalmente limpas, porque, por exemplo, no Brasil a gente gera a nossa energia elétrica através das hidrelétricas. As hidrelétricas, elas também poluem, elas têm um impacto ambiental. Porém, o impacto ambiental de uma hidrelétrica, ele é bem menor do que a questão de um impacto ambiental de uma termoelétrica através de combustão de petróleo. Então, assim, não tem nem sombra de dúvida que a geração de petróleo ela é muito ruim. E nos Estados Unidos aí ela é amplamente, né? Olha aí para você ver. Olha por que os americanos têm que guerrear por petróleo. 11% da energia elétrica deles é gerada através de petróleo. B. O Brasil não aparece na tabela. Qual o motivo? Justamente porque eu falei, né? O Brasil produz a sua energia elétrica através das hidroelétricas, né? Então, no Brasil, a força que gera a nossa energia elétrica é a força das águas, né? Hidráulica, né? A força hidráulica. Então, no Brasil, a gente não gera energia elétrica através de petróleo, de queima de petróleo. Observe o mapa e responda. Consumo de petróleo no mundo, 2002. Tá aí, ó. 4. Quais são os países que mais consomem petróleo no mundo? Tá aí de novo aí respondida a sua pergunta, né? Ó, você vai ver que essa faixazinha mais escura aí do mapa é os países que mais consomem. Um dos países, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos. Olha lá para você ver.
a Rússia, olha isso também, tá vendo? Parte da Europa, tá vendo? Canadá, México, tá vendo como que utiliza muito petróleo? Isso por quê? Porque gera até energia elétrica nesses locais, né? Não é só além do transporte, que é uma gigantesca fatia do consumo de petróleo, a gente também tem a questão de energia elétrica gerada nesses países. 5. Por que o Brasil, embora seja um país produtor de petróleo, não figura entre os grandes consumidores? Porque no Brasil a gente não usa, né, o petróleo, embora a gente tenha aí sim uma grande utilização do petróleo, né, questão de transporte, a gente tem que falar que praticamente 90% de tudo que a gente consome é transportado por rodovias, né? No Brasil a gente tem aí o emprego do caminhão, né, das carretas. As rodovias brasileiras são sobrecarregadas, né? Então, assim, o consumo de petróleo no Brasil é grande. O nosso movimento no Brasil em questão de petróleo é grande, mas não é como um americano, porque aqui a nossa energia elétrica é feita através do recurso hídrico. Então, a gente só usa para o transporte. Com isso, eu encerro aí a correção da semana 2. Se ficou alguma dúvida, por favor, me pergunte lá no privado. Na quinta-feira, eu vou estar postando como que eu quero que faça a semana 3. Posteriormente, posto a correção. Entrem no grupo que eu criei, Jarbas Matutino, porque vai auxiliar vocês com questão de recado, com questão de verificação, se o aluno está fazendo, se não está fazendo. Então, assim, é importante, né? Eu vou ver a presença através dos exercícios feitos. Então, é importante. E outra coisa, eu quero que todo o exercício esteja no caderno. Quando a gente voltar desse momento de pandemia aí, eu vou estar dando visto para todo mundo, semana por semana. Então, por enquanto, você já vai ter aí 2 vistos, né? Semana 1 e semana 2. Então, é importante que você esteja fazendo tudo. Espero que todo mundo esteja bem. Até a próxima semana aí. E qualquer coisa aí, pode me mandar as dúvidas aí. Até mais.